Você sabia que sua casa pode estar com cheiro de mofo, mesmo estando limpa e arrumada? É isso mesmo. E o pior, talvez você esteja fazendo tudo certo na faxina, mas cometendo pequenos erros ou ignorando detalhes que estão criando esse cheiro abafado, úmido e desagradável que parece nunca sair do ambiente. E se eu te dissesse que existem 7 vilões silenciosos espalhados pelos cômodos da sua casa, sabotando toda a sua limpeza e trazendo esse cheiro escondido de casa fechada? Alguns estão no seu armário, outros no banheiro, e tem um que está exatamente onde você menos espera. Neste vídeo, eu vou te mostrar quais são essas 7 causas do cheiro de mofo e, claro, como resolver cada uma delas com soluções práticas e acessíveis. Não importa se você mora em casa ou apartamento, se tem criança, pet ou mora sozinha. Essas dicas vão mudar a forma como você cuida da sua casa a partir de hoje. E fica comigo até o fim, porque a número 4 é a mais comum de todas. E quase ninguém desconfia que ela seja a raiz do problema. Você já entrou na sua casa depois de um dia longo, respirou fundo e sentiu aquele cheiro estranho, meio abafado, úmido, que parece vir das paredes, dos armários ou até do colchão. É o tal cheiro de mofo. E o mais frustrante é que muitas vezes a casa está limpa, tudo arrumado, chão brilhando, banheiros em ordem. Mas o ar continua pesado, com esse odor que incomoda e parece grudar nas roupas, nos lençóis e até nos cabelos. Se isso acontece com você, saiba que não é falta de capricho. Esse problema é muito mais comum do que parece e tem causas específicas que na correria do dia a dia acabam passando despercebidas. A verdade é que existem certos hábitos, objetos e até produtos que usamos que contribuem para o surgimento do mofo sem que a gente perceba. E é por isso que, mesmo fazendo faxina regularmente, o cheiro persiste. Mas calma, porque tem solução. Hoje eu vou te mostrar 7 coisas que estão deixando sua casa com cheiro de mofo e como resolver cada uma delas sem mistério e sem precisar gastar uma fortuna em produtos caros. São ajustes simples, mudanças de rotina e truques caseiros que vão transformar o ambiente da sua casa. E tem mais. A 4ª dica é uma armadilha comum que está presente em quase toda a casa, mas que muita gente nem imagina que esteja ligada ao mofo. Quando você souber o que é, vai fazer total sentido e vai entender por que o cheiro nunca ia embora antes. Então fica comigo até o final, porque essas dicas vão te ajudar a eliminar o cheiro de mofo de uma vez por todas, deixando sua casa mais leve, mais saudável e com aquele ar fresco e agradável que a gente tanto ama. Dica 1. Roupas guardadas úmidas. O erro que começa no varal. Uma das principais causas do cheiro de mofo dentro de casa começa justamente onde menos se espera, nas roupas que a gente guarda com aquela leve umidade. Sabe quando a peça parece seca, mas ainda está fria ao toque? Pois é. Ela pode estar com umidade retida nas fibras, e ao ser dobrada e guardada no guarda-roupa, essa umidade vira um prato cheio para o mofo. O problema é que essa situação passa despercebida. Às vezes, no corre-corre da rotina, a gente recolhe a roupa do varal no fim da tarde, quando o tempo esfriou ou o sol já se foi, e acredita que está tudo seco. Mas essa meia secagem é o suficiente para causar um efeito cascata. A peça começa a exalar um leve cheiro de mofo. Esse cheiro se espalha pelas outras roupas do armário. O armário absorve esse odor. E quando você vê, toda a sua casa começa a ter aquele ar abafado, mesmo com tudo aparentemente limpo. A solução aqui começa no varal. Nunca mesmo, guarde roupas que estejam com qualquer sinal de umidade. O ideal é que elas estejam completamente secas, com aquele toque quente do sol ou o calor natural do ambiente. Se o tempo estiver fechado e as roupas demorarem para secar, vale deixá-las mais tempo no varal, ou até usar um ferro de passar como aliado, principalmente em roupas de cama e toalhas. O calor do ferro elimina a umidade e ainda ajuda a evitar proliferação de bactérias. Além disso, atenção redobrada com roupas lavadas à mão ou com peças mais grossas, como jeans e moletons.
elas costumam demorar mais para secar por dentro, mesmo quando já parecem secas por fora. E aqui vai um ponto importante. Se o seu armário não for bem ventilado, o risco de mofo é ainda maior. Por isso, depois que as roupas estiverem guardadas, vale a pena deixar a porta do guarda-roupa aberta por alguns minutos no dia seguinte, só para garantir que não há nenhum acúmulo de umidade escondido. Isso ajuda o ar a circular e evita aquele cheiro de guardado molhado. O benefício direto dessa ação é claro. Você elimina uma das principais fontes do cheiro de mofo, protege suas roupas, mantém o guarda-roupa cheiroso e ainda economiza, já que evita lavar peças novamente por causa do mau cheiro. Sem falar na sensação de abrir o armário e sentir aquele cheirinho de limpeza de verdade, e não um perfume por cima do mofo. Evitar o mofo começa com atenção nos detalhes, e guardar roupa molhada é um dos erros mais comuns, mas também um dos mais fáceis de resolver. Dica 2. Cortina do box. O mofo escondido no banheiro. O banheiro é, sem dúvida, o cômodo mais úmido da casa. E é justamente essa umidade constante que faz dele um dos locais mais propensos ao aparecimento de mofo. Agora me diz, quando foi a última vez que você lavou ou trocou a cortina do box? Se a resposta for não lembro ou faz tempo, saiba que ali pode estar uma das maiores fontes do cheiro de mofo da sua casa. A cortina do box vive em contato direto com a água do banho, com o vapor quente e com os resíduos de produtos como sabonete, shampoo e condicionador. Ela não só molha todos os dias, como também muitas vezes permanece úmida por horas, colada no chão ou dobrada sobre si mesma. E esse ambiente é perfeito para a proliferação de fungos e bactérias. Mesmo que o resto do banheiro esteja limpinho, a cortina pode exalar um cheiro de mofo que vai se espalhando por todo o ambiente. E se o banheiro for pequeno e não bem ventilado, esse odor facilmente se espalha para o quarto ou o corredor próximo. O primeiro passo para resolver isso é criar o hábito de abrir totalmente a cortina após o banho, deixando ela esticada para secar mais rápido. Evite deixá-la amontoada em um canto ou presa com pregadores. Isso mantém a umidade por mais tempo. O segundo passo é incluir a lavagem da cortina na sua rotina de faxina. A frequência ideal varia de acordo com o uso. Em casas com mais pessoas ou em banheiros que são usados todos os dias, o ideal é lavar quinzenalmente. Se a sua cortina for de plástico ou vinil, você pode lavá-la à mão com esponja, água morna e detergente, ou colocar na máquina com toalhas velhas. Elas ajudam na fricção e removem melhor o mofo. Já as cortinas de tecido podem ser lavadas normalmente, mas é fundamental secar bem ao sol antes de recolocar. E aqui vai um cuidado extra. Sempre verifique o varão e os ganchinhos. Muitas vezes eles também acumulam mofo nas pontas ou nas dobrinhas, especialmente se forem metálicos. Um pano com vinagre branco resolve facilmente esse problema. O benefício direto dessa prática é imediato. Você sente o ar do banheiro mais leve, o cheiro de umidade some, e você ainda evita que o mofo se espalhe para toalhas, tapetes e outros tecidos próximos. Além disso, cuidar da cortina do box prolonga a vida útil dela e evita aquele visual encardido que dá a impressão de banheiro mal cuidado, mesmo que esteja limpo. Eliminar o cheiro de mofo começa por onde a água fica mais tempo. E no banheiro isso significa cuidar da cortina como parte essencial da sua faxina. Dica 3. Aromatizadores e sprays. Quando esconder o cheiro, só piora tudo. A casa começa a ficar com aquele cheiro de mofo leve e a primeira reação de muita gente é correr para borrifar um spray perfumado ou acender um aromatizador de ambiente. Afinal, nada como um cheirinho gostoso para resolver o problema, certo? Errado. Na verdade, essa prática comum pode estar intensificando o mau cheiro e piorando a situação sem que você perceba. O problema dos aromatizadores usados de forma errada é simples. Eles não eliminam a causa do mofo, apenas disfarçam o odor por algumas horas. E nesse intervalo, o mofo continua crescendo, escondido nos cantos da casa, nos tecidos, nas paredes, dentro dos móveis. E o cheiro volta, às vezes até pior.
O ambiente fica com um perfume embolorado que nem você consegue mais identificar direito. Além disso, alguns sprays e difusores, principalmente os muito doces ou com base oleosa, podem se fixar em superfícies úmidas e contribuir para o acúmulo de sujeira e gordura no ar, criando um ambiente ainda mais favorável para o desenvolvimento de fungos. Isso acontece especialmente em locais pouco ventilados, como banheiros pequenos, armários e closets. Então, como fazer do jeito certo? Primeiro, nunca use aromatizadores como primeira medida. Eles devem ser a cereja do bolo, o toque final depois de uma boa limpeza e de resolver as causas reais do mofo. Antes de perfumar, é essencial identificar a origem do cheiro. Tecido úmido, madeira mofada, paredes sem ventilação, objetos guardados por muito tempo. Resolva isso primeiro. Depois disso, aí sim vale a pena usar aromatizadores naturais, de preferência com ingredientes que ajudam a combater fungos. Por exemplo, vinagre de maçã, bicarbonato, cravo da Índia e essência de lavanda são boas opções. Você pode fazer uma misturinha caseira, colocar em um borrifador e aplicar nos ambientes já limpos e secos. Também pode colocar potinhos com bicarbonato ou carvão ativado em pontos estratégicos. Eles ajudam a neutralizar odores e absorver a umidade. O benefício direto de mudar esse hábito é sentir sua casa limpa de verdade, não só perfumada por cima da sujeira. Quando o cheiro de mofo desaparece na raiz, qualquer aroma extra que você adicionar vai ser muito mais agradável, suave e duradouro. Porque no fundo, a gente não quer só disfarçar. A gente quer viver em uma casa que respira leveza, que cheira a cuidado de verdade. E para isso, é preciso limpar antes de perfumar. Dica 4. Falta de ventilação diária. O mofo começa no ar parado. Essa dica é simples, mas poderosa. E infelizmente muita gente subestima. Sabe aquele dia mais frio ou mais corrido em que a gente deixa as janelas fechadas? Aquele cômodo que fica trancado o dia todo, sem circulação de ar? Pois é. A falta de ventilação diária é uma das maiores responsáveis pelo cheiro de mofo dentro de casa. E também uma das mais fáceis de resolver. O mofo se desenvolve em ambientes fechados, escuros e úmidos. Quando o ar não circula, a umidade do ambiente, seja do banho, da respiração, da secagem de roupas ou até do tempo mais úmido, se concentra nos cantinhos, nas paredes, nos tecidos. E se não tiver uma troca de ar, essa umidade vai se acumulando, criando um ambiente perfeito para fungos e bactérias. O resultado? Cheiro de mofo, sensação de ar pesado, desconforto e, em casos mais graves, até crises de rinite ou alergias. E o mais curioso é que muitas vezes a pessoa faz tudo. Limpa, lava, passa desinfetante, acende cheirinho, mas não abre as janelas. E aí, mesmo com tudo limpinho, o ar continua carregado. A solução é básica e gratuita. Abra as janelas todos os dias, mesmo nos dias frios, nem que seja por 20 minutinhos pela manhã. O importante é permitir que o ar circule, que a umidade vá embora, que o ambiente respire. Se o cômodo não tiver janela ou for pouco ventilado, abra as portas, ligue um ventilador por alguns minutos apontado para fora e, se possível, use desumidificadores naturais, como potinhos com sal grosso ou sílica gel. E aqui vai uma dica extra. Ao acordar, não arrume a cama imediatamente. Deixe ela respirar por pelo menos 30 minutos com o lençol puxado para baixo. Durante a noite, nosso corpo transpira e libera umidade. E essa umidade presa entre os tecidos é um convite para o mofo se instalar, especialmente em colchões e travesseiros. Os benefícios dessa dica são imensos. Além de eliminar o cheiro de mofo, você melhora a qualidade do ar, previne a proliferação de fungos e cria um ambiente muito mais leve, fresco e saudável. A sua casa começa a ter aquele cheiro de vento, de casa arejada, viva. Porque limpar é essencial, mas deixar o ar circular é o que realmente transforma a energia da sua casa. Dica 5. Tapetes e carpetes. O mofo que mora sob seus pés. Eles são aconchegantes, decorativos, dão aquele toque de conforto no ambiente, mas também podem ser verdadeiros vilões silenciosos
quando o assunto é cheiro de mofo. Tapetes e carpetes acumulam poeira, gordura, restos de pele, suor e umidade com o passar dos dias. E, com a falta de ventilação e limpeza adequada, se tornam um dos principais focos de mau cheiro em casa. E o mais complicado, às vezes você passa pano na casa toda, limpa os móveis, abre as janelas, mas aquele cheiro de abafado continua. E você nem pensa no tapete como culpado. Mas a verdade é que ele pode estar absorvendo a umidade do ambiente ou até da sola dos pés e dos sapatos, especialmente em dias úmidos ou chuvosos. E essa umidade, junto com resíduos acumulados, vira o ambiente ideal para o mofo se instalar. O problema piora em tapetes mais grossos, com tramas fechadas, ou em carpetes que cobrem grandes áreas. Esses, então, exigem ainda mais atenção. Eles retêm umidade por mais tempo e são mais difíceis de secar por completo. A solução começa com uma rotina simples. Aspire os tapetes com frequência, de preferência 2 vezes por semana, principalmente em casas com pets ou crianças. E ao menos 1 vez por mês, faça uma limpeza mais profunda. Se não der para lavar, passe um pano levemente umedecido com uma misturinha de água, vinagre e um pouquinho de álcool. Essa combinação ajuda a desinfetar e neutralizar o cheiro. Depois, deixe o tapete em um lugar bem ventilado, ou, se possível, leve ao sol. O sol é um dos melhores aliados no combate ao mofo e ao cheiro ruim. Outra dica poderosa é virar o tapete de vez em quando. Isso permite que a parte de baixo também respire e evita o acúmulo de umidade entre o tapete e o chão, que é onde o mofo mais gosta de se esconder. Em casas com carpetes fixos, o ideal é usar desumidificadores no ambiente e passar aspirador com filtro EPA, que retém partículas finas e ajuda a manter o ar mais limpo. E quando perceber que o cheiro persiste mesmo depois de limpar, talvez seja a hora de avaliar se aquele tapete ou carpete ainda tem salvação, ou se é melhor abrir espaço para algo novo e mais saudável. O benefício de manter os tapetes limpos e arejados: você sente a casa mais leve e mais perfumada e ainda cuida da saúde da sua família, principalmente de quem tem problemas respiratórios. O ar melhora, o ambiente ganha vida e a faxina rende muito mais, porque às vezes o mofo está bem debaixo dos nossos pés e a gente nem nota. Dica 6. Guardar objetos úmidos ou sujos. O erro escondido no armário. Sabe aquele pano de prato que foi usado e guardado só por um tempinho? A toalha de banho que ficou levemente úmida, mas você resolveu dobrar e colocar no armário? Ou até mesmo aquela bolsa, mochila ou tênis guardado logo depois de ser usado, sem estar 100% limpo ou seco? Pois é, são pequenas ações como essas que acabam criando focos de mofo silenciosos dentro dos armários e gavetas da casa. O que acontece é que todo objeto úmido, por menor que seja a quantidade de água presente, libera vapor e cria um microclima abafado ao ser guardado. Esse vapor, ao ficar preso dentro de um armário fechado, sem ventilação, favorece a proliferação de fungos, especialmente em superfícies como madeira, tecido, couro e plástico. E aí vem o ciclo que parece sem fim. O armário começa a cheirar mal. As roupas absorvem esse cheiro, os lençóis ficam com odor de guardado. E mesmo depois de lavar tudo, o cheiro volta, porque o foco continua lá, escondido. E não se trata só de tecidos. Utensílios de cozinha como potes, tábuas de madeira, escorredores e até panelas podem causar o mesmo efeito se forem guardados úmidos. E o mais perigoso, o mofo que cresce nesses ambientes pode não ser visível de imediato, mas o cheiro vai denunciar e a qualidade do ar dentro da casa começa a ficar comprometida. Então, como evitar? Primeiramente, tenha o hábito de só guardar itens 100% secos. Se estiver na dúvida, deixe arejando por mais um tempo. Melhor deixar algo fora do lugar por algumas horas do que comprometer todo o conteúdo do armário. No caso de toalhas e panos de prato, o ideal é lavá-los com frequência e deixá-los secando bem estendidos, de preferência ao sol. Nos armários, o uso de potinhos com bicarbonato de sódio, carvão ativado ou sílica gel ajuda a absorver a umidade do ambiente.
Também vale a pena abrir as portas por alguns minutos uma vez por semana para permitir a circulação do ar. E ao perceber qualquer sinal de mofo, visual ou cheiro, tire tudo. Limpe com vinagre branco ou água sanitária diluída, dependendo do material do móvel, e seque bem antes de reorganizar. O benefício é imenso. Ao eliminar a umidade escondida, você preserva os objetos, evita perdas por contaminação, protege a saúde respiratória da casa e, de quebra, acaba com um cheiro de mofo que parecia impossível de resolver. Às vezes, o mofo não vem de fora. Ele nasce justamente nas pequenas escolhas do dia a dia, dentro dos armários que a gente abre e fecha, sem perceber o impacto que isso pode ter. Dica 7. Use desumidificadores naturais. O truque constante contra o mofo invisível. Você pode limpar tudo, ventilar a casa, secar roupas, abrir armários e ainda assim sentir que o ar está pesado, úmido, com aquele fundo de mofo que insiste em voltar. E sabe por quê? Porque o problema pode estar no ar que você não vê e que carrega uma umidade constante, silenciosa, difícil de controlar apenas com faxina e ventilação. É aí que entra uma solução simples, barata e extremamente eficaz. Os desumidificadores naturais. Eles não substituem a limpeza, é claro, mas funcionam como aliados poderosos na prevenção do mofo, especialmente em locais mais fechados, como guarda-roupas, gavetas, cantos de parede, despensas e até dentro de sapateiras. E o melhor, você não precisa gastar muito. Existem várias opções que você pode fazer em casa, usando ingredientes acessíveis e que você provavelmente já tem por aí. O mais conhecido é o potinho com bicarbonato de sódio. Basta colocar um pouco em um recipiente aberto, pode ser um copo plástico ou um pires, e deixá-lo dentro do armário, atrás dos móveis ou nos cantinhos mais úmidos. Troque a cada 15 dias. O bicarbonato absorve a umidade do ar e neutraliza cheiros com uma eficiência surpreendente. Outra opção super eficaz é o carvão ativado, que pode ser colocado em saquinhos de tecido ou pequenos potes perfurados. Ele também absorve umidade e elimina odores sem perfume forte, sendo ideal para quem tem alergias. E tem ainda a sílica gel, aquelas bolinhas que vêm em embalagens de bolsas e eletrônicos. Elas podem ser reaproveitadas e também ajudam a manter ambientes secos. Se você quiser um toque mais aromático, pode misturar cravo da Índia com bicarbonato ou colocar pedacinhos de sabonete neutro em locais estratégicos. Além de absorverem umidade, eles ainda deixam um cheirinho leve e agradável no ar. E aqui vai o segredo. Mantenha esses desumidificadores sempre em uso, mesmo nos períodos mais secos do ano. Eles funcionam como uma defesa constante, evitando que a umidade volte a se acumular e que o mofo tenha chance de se instalar. Especialmente em regiões mais úmidas ou em casas com pouca luz natural, esse cuidado faz toda a diferença. O benefício? Um ambiente fresco, seco, com cheiro agradável e, principalmente, uma casa protegida. Porque o mofo é sorrateiro, ele cresce no silêncio, na falta de atenção. Mas quando você age com constância, usando ferramentas simples e eficazes, você impede que ele tenha qualquer chance. Mofo se combate com rotina e os desumidificadores naturais são como sentinelas invisíveis, sempre ali trabalhando por você. Agora me diz, você conseguiu identificar alguma dessas 7 causas aí na sua casa? Porque às vezes o cheiro de mofo não está no que a gente deixou de limpar, mas sim no que a gente nem percebeu que precisava de atenção. E é exatamente aí que mora o problema. Neste vídeo, você viu que o mofo pode surgir das roupas, dos tapetes, da falta de ventilação, de objetos mal guardados, até mesmo dos seus hábitos diários. Mas a boa notícia é que tudo isso tem solução. E o melhor, são soluções simples, acessíveis, que você pode começar a aplicar hoje mesmo, com o que já tem em casa. Quando a gente entende a origem do problema, tudo muda. O cheiro de mofo, que parecia impossível de resolver, começa a desaparecer. O ar da casa fica mais leve, o ambiente mais agradável e até a sua disposição melhora.
Porque uma casa que respira bem é uma casa que transmite paz, organização, cuidado. E agora eu quero te lançar um desafio. Qual dessas 7 dicas você vai aplicar primeiro? Me conta aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, compartilha com aquela pessoa que vive reclamando do cheiro de mofo. E claro, se inscreve no canal. Aqui a gente fala de casa de verdade, vida real, e das pequenas atitudes que transformam o dia a dia. Ah, e se quiser mais dicas como essas, para deixar sua casa mais limpa, mais organizada, mais acolhedora, já ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Toda semana tem conteúdo novo, feito com muito carinho para te inspirar e te ajudar a viver melhor no seu próprio lar. Lembre-se, o mofo pode até ser teimoso, mas você é muito mais forte. E com essas dicas, a sua casa vai ficar do jeito que você merece. Leve, perfumada e livre de vez daquele cheiro de coisa parada.